meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nesse vídeo eu quero compartilhar as possíveis causas do meu aborto retido e também compartilhar uma novidade que quem me segue no Instagram já está sabendo. Eu estou grávida de 16 semanas e eu quero compartilhar aqui como foi todo esse processo para engravidar desde a primeira gestação até a segunda gestação, que foi assim um processo muito rápido, desde o aborto retido para a segunda gestação. Então vamos começar do começo para vocês poderem entender toda a história. Em maio do ano passado, eu fui à procura de uma ginecologista em outra cidade, não a minha ginecologista atual, é outra ginecologista, e eu queria saber o que estava acontecendo comigo. Porque na época eu tinha 37 anos e eu estava já há 10 anos com meu marido. E eu nunca tive nenhuma suspeita de gravidez. Bateu os 37 anos, eu fiquei muito preocupada. Então, conversei com a ginecologista, ela pediu vários exames, eu fiz esses exames e o resultado foi adenomiose. Então, fui diagnosticada com adenomiose. Adenomiose é como se ela é a prima da endometriose, só que ela é diretamente no útero. E o problema da adenomiose é que, além dos sintomas durante a menstruação, é muito difícil de engravidar. Então, quando eu fui diagnosticada com adenomiose, eu fiquei muito preocupada. Falei, meu Deus do céu, já tenho 37 anos, eu tenho pouquíssimo tempo, tenho que correr. Então, eu não fui atrás da médica para poder engravidar, eu queria saber o que estava acontecendo comigo. Essa médica pediu para eu fazer um tratamento com anticoncepcional. Depois desse tratamento, se eu não tivesse melhor, eu teria que fazer outro tratamento e depois, se eu quisesse, eu poderia fazer uma FIV. Saí de lá do consultório, assim, devastada. Eu falei para o meu marido, eu não quero voltar a tomar anticoncepcional. Procurava na internet, procurava no YouTube, vários relatos, várias histórias e pedi muito para Deus me orientar, porque realmente eu estava muito perdida. Semanas depois, isso foi em maio, quando eu descobri a adenomiose. Semanas depois, eu conheci a desparasitação natural. Comecei a estudar sobre, comprei um curso e comecei a fazer essa desparasitação em junho. E para fazer essa desparasitação, a gente precisa fazer uma dieta antes. Então, 15 dias antes, a gente precisa eliminar alguns alimentos que nos fazem mal, que é altamente inflamatório. A adenomiose, a endometriose é inflamação, gente. E aí eu comecei a tirar o glúten, comecei a tirar o leite, comecei a me alimentar melhor, tirei muito açúcar. 15 dias após, eu comecei a fazer a desparasitação. Comecei a sentir o meu corpo desinchando, o intestino começou a melhorar, mas não estava 100% ainda, viu, gente? Agora que tá muito melhor. Então eu fiquei o mês de junho todinho fazendo a desparasitação. A desparasitação, ela é feita com tinturas. São tinturas naturais que a gente pinga na água, precisa estar em jejum. Se você tiver que tomar algum remédio antes, remédio diário, você tem que tomar o seu remédio e depois fazer a desparasitação. Até comentei lá no Instagram que eu vi parasitas saindo da minha urina. E aí eu fui pesquisar sobre esse parasita, que é um parasitinha branco que sai na urina. Entrei no perfil da Jennifer, que é a nutricionista, que fala sobre a desparasitação. Foi dela que eu comprei o curso. Nossa, gente, eu agradeço demais por ter conhecido a Jennifer. E lá no perfil dela, ela explica sobre cada tipo de parasita. Então eu vi que aquele parasita que estava na minha urina era da adenomiose. Então quem tem a adenomiose, a endometriose, libera esse tipo de parasita. É uma limpeza, gente, que a gente faz no nosso corpo, que vocês não fazem ideia. Só quem já fez vai entender. E assim, realmente sai, realmente você faz uma limpeza no seu corpo. Primeiro, porque você deixou de comer alimentos inflamatórios. Esses alimentos inflamatórios, eles são alimentos dos parasitas. Por isso, 15 dias antes de fazer a desparasitação, a gente precisa eliminar esses alimentos, que a gente deixa eles com fome para depois vir com remedinho e matá-los. Então, em junho fiz toda essa limpeza. Quando foi em julho que eu ia começar um novo ciclo de desparasitação, adivinha? Eu descobri a gravidez. E, meu Deus, eu não tô acreditando. Eu fui diagnosticada com adenomiose. A médica falou que era difícil de engravidar. Fiz a desparasitação e engravidei. Não é coincidência, tenho certeza, não é coincidência. Vocês vão entender. Em julho eu engravidei. Quando foi agosto, eu tive o aborto retido. Se você não acompanhou o vídeo, eu tenho 2 vídeos aqui falando sobre o aborto retido.
Depois que eu tive esse aborto, a minha médica, que já é outra médica, que ela é da minha cidade, eu conheço há muito tempo, ela pediu para eu fazer vários exames. E aí, em setembro, eu fiz todos esses exames que a minha médica pediu. E no comecinho de outubro, eu comecei um novo ciclo de desparasitação. No segundo dia do ciclo de desparasitação, eu senti no meu coração de fazer o teste. Eu falei pro Danilo assim, eu falei, amor, eu não sei, eu acho que eu vou fazer o teste de gravidez, porque se eu estiver fazendo a desparasitação e estiver grávida, não é muito legal. Então, quando você descobre que você está grávida, para a desparasitação. E seu corpo já está trabalhando ali com o neném. Não vamos dar mais trabalho para ele, porque é um trabalho muito grande desparasitar, né? É um trabalho muito grande para o nosso corpo. E aí, gente, no segundo dia, no terceiro dia que era para eu fazer a desparasitação, eu fiz o teste. Eu acordei 5h30 da manhã, eu estava muito ansiosa. 5h30 da manhã, o Danilo ainda estava dormindo e eu fui fazer o teste. E adivinha? Grávida novamente. Grávida, vocês estão entendendo? Eu olhei o teste umas 1000 vezes, eu olhava o teste e falava, meu Deus do céu! Gente, eu ainda estava em luto, nós estávamos em luto ainda. E aí, de repente, descubro uma outra gravidez. E aí eu corri pro quarto para chamar o Danilo. Nem ele acreditava, eu falava, meu Deus, eu não acredito. A gente olhava várias vezes o teste, olhava várias vezes o resultado e sim, gente, eu estava grávida. E aí começa de novo, um novo ciclo de preocupação. E eu fiz o exame de sangue para ter certeza que eu estava grávida. E nesse tempo saiu o resultado dos exames que eu fiz em setembro, aqueles exames que a minha médica tinha pedido. E aí, gente, vocês não vão acreditar. Nós descobrimos que as possíveis causas do aborto retido podem ter sido causadas pelo hipotireoidismo. Nós descobrimos que eu tinha hipotireoidismo e descobrimos também a trombofilia. Tem até aqui o resultado do exame. Aqui fala que eu tenho a mutação do gene MTHFR, que é da trombofilia. Quando eu vi esse resultado aqui, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não entendi nada. Minha médica bateu o olho e falou aqui, descobrimos que você tem trombofilia. Então, essa pode ser a causa do seu aborto retido. E aí nós já iniciamos o tratamento com Clexane, que são aquelas agulhadinhas que dói, gente do céu, como dói. Quem me conhece, quem me acompanha lá no Instagram, sabe como eu sou sensível a agulhas. E assim, eu já estou no 4º mês de gestação e todos os dias para mim ainda é um desafio. Todos os dias eu tomo essa vacina, quem aplica em mim é o Danilo, eu ainda não tenho coragem de ver, eu não tenho coragem de aplicar. É difícil demais para mim, mas o Danilo me ajuda muito. Então, essas agulhadinhas estão me ajudando, estão ajudando a gente, o nosso bebezinho, a se desenvolver melhor. Eu sou muito grata à minha médica por ter descoberto logo no início, porque geralmente os médicos eles pedem esses exames específicos, que eles não são baratos. Eles pedem após a terceira perda. Aí vocês imaginam perder 3 vezes uma gestação, gente? Que absurdo! Desde a primeira perda, ela já pediu esses exames, nós descobrimos rapidinho. Então, eu não estava nem com 1 mês de gestação. E a gente já começou o tratamento. A médica explicou que a trombofilia é como se fossem coágulos que vão se formando no nosso sangue e esses coágulos acabam impossibilitando de levar os nutrientes para o bebê. É como se estivesse tamponando ali a entrada de nutrientes pelo cordão umbilical. Então, o que eu queria falar aqui para vocês é,
Recebeu o primeiro diagnóstico, não se apegue a ele. Busque ajuda, tente entender por que você tem o que você tem, por que você está sentindo isso. Tente entender a origem, como por exemplo, tinha, nem sei se eu tenho mais, porque eu não cheguei a fazer outros exames depois que eu engravidei para saber se eu ainda tenho adenomiose. Depois que eu tiver o bebezinho, sim, eu vou fazer. Mas se eu não tivesse me questionado, será que eu estaria aqui hoje contando essa história para vocês? Será que se eu tivesse ouvido a médica, estaria tomando anticoncepcional, ingerindo glúten, o leite, o açúcar, continuando inflamando o meu corpo e só jogando remédio para dentro de mim? Será que eu estaria aqui hoje contando essa história para vocês? Então, eu espero do fundo do meu coração que se você está passando por esses desafios, assim como eu passei, de ficar perdida, não saber se pode engravidar, de ter uma doença inflamatória, de não saber se tem cura, se tem, eu espero que esse vídeo seja como uma luz para você, que ilumine a sua vida, os seus pensamentos, o seu olhar, o seu caminho. Que você cuide mais da sua saúde, da sua alimentação, assim como eu dei essa chance para mim e eu vi o resultado. Então, se você conhece alguém que também está passando por esses mesmos desafios, compartilhe esse vídeo com ela, quem sabe pode ser uma luz também na vida dessa pessoa. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que a minha história seja um pontinho de luz, um pontinho de esperança na sua vida ou na vida de alguém que você conheça. Tchau!